Então, boa tarde, gente. Hoje a gente encerra o nosso curso de Sociologia aqui no segundo ano. Agradeço aí a presença de vocês ao longo desse semestre atípico, né, que a gente acabou tendo aulas online e aulas síncronas, geralmente nas nossas quintas à tarde. Hoje a gente vai falar, dando continuidade a esse assunto que é Estado, poder, política, cidadania e direitos humanos. Nós vamos falar um pouco sobre a formação do Estado brasileiro e, particularmente, quando a gente for tratar de formação do Estado brasileiro, a gente vai se ater, vai ter um olhar mais focado pretendo em 40 minutos passar por 500 anos de história do Brasil, né? O que não é fácil. Mas, quando a gente falar sobre isso, eu quero trazer alguns elementos, eu não vou contar a história do Estado brasileiro, mas eu vou trazer alguns elementos relacionados à questão da relação entre sociedade civil e Estado e, particularmente, como é que os direitos de cidadania, que são aquilo que a gente viu na aula anterior, que é o direito a ter direitos, vai se construindo no Brasil ao longo desse tempo, tá bom? Então, a ideia é um pouco essa, a gente passar a partir de um ponto de vista histórico, que vocês já devem conhecer bem, mas focando nessas questões de como é que se constituiu a relação entre Estado e sociedade civil e como se constituiu os direitos de cidadania no Brasil, tá? Então, uma palavrinha sobre sociedade civil. Sociedade civil é o que a gente chama, assim, o que não é Estado dentro da sociedade, né? O que é o Estado que está representado pela figura governamental, dos chefes de poderes, do judiciário, do legislativo, do executivo, pelas instâncias burocráticas desse Estado, né? Quem faz parte desse Estado, o Estado está presente nessa burocracia que a gente conhece, muitas vezes a gente chama de governo, mas nem tudo é governo. Por exemplo, a gente falar de poder judiciário, né, o juiz, os tribunais, a advocacia pública, né, defensoria pública, Ministério Público, a gente está falando de instituições que não são de governo, mas são instituições de Estado. As políticas educacionais, por exemplo, são políticas de Estado, apesar de serem a maneira como é que essas políticas ocorrem depende muito de quem está no governo, mas elas se mantêm, né? A gente pode pegar aqui o próprio Instituto Federal de Brasília, os institutos federais, as universidades, que muitas vezes têm uma postura crítica sobre o governo Bolsonaro, sobre o governo federal. Muitas vezes o governo também asfixia as nossas instituições, mas a gente tem uma certa autonomia, a gente consegue ultrapassar a existência curta de períodos de governo. Mas, bom, não vou entrar aqui no mérito de diferença entre Estado e governo, mas só para mostrar para vocês que o Estado se relaciona com essa sociedade civil, o Estado, esse ente que garante a soberania, esse ente que toca as políticas públicas, esse ente que recolhe impostos e que mantém uma estrutura de poder, o monopólio da violência, né, como a gente já viu. Esse Estado teve, ao longo da história, a história ocidental do Brasil, a história do Brasil pós chegada e conquista dos portugueses. Após isso, a gente vem numa construção gradativa do que a gente chama de Estado Nacional. Vamos ver como é que isso se faz e como é que se relaciona com a população que mora aí, né? Enfim. Então, a gente tem um primeiro período que é o período colonial. Nesse período colonial, a gente não pode falar nem de Estado propriamente dito, né? Por que não? A gente não pode falar de Estado. No período colonial, a gente teve o rei português, né, os reis portugueses, a monarquia portuguesa, dividindo o território nacional entre os chamados capitães, entre essas chamadas capitanias, chamadas capitanias hereditárias, que eram basicamente um território, uma porção de terra que era dada para um
nobre, para uma pessoa próxima a esse rei, a essa monarquia, e em contrapartida, essa pessoa tinha que proteger a terra, tinha que fazer essa terra produzir, tinha que garantir a soberania portuguesa nessa terra, né? Então a gente teve uma divisão entre várias capitanias, algumas nomeadas com nomes que depois vieram a ser os estados brasileiros, né? Como Maranhão, como Grão-Pará, como enfim, alguns, eu não lembro exatamente todos, Pernambuco, enfim, que vão se constituindo no Brasil. E essas capitanias, qual era a característica básica ali? O Estado português, a gente tem um Estado português em Portugal, que era governado pelo rei, né, português, o rei de Portugal. Esse Estado português, ele não conseguia, não tinha homens, não tinha exército, forças armadas, que dariam conta de manter uma colônia como o Brasil. Então, o Estado português era um Estado rico, que vinha enriquecendo a partir da exploração do comércio com as Índias, depois, né, do descobrimento dessa rota comercial que vai se dar pelo grande e memorável Vasco da Gama. Apesar de hoje o Vasco da Gama não estar tão bem, mas não ser tão memorável, mas até então, em 1498, quando o Vasco da Gama cruza o Cabo da Boa Esperança e alcança as Índias para fazer o comércio, ele descobre uma fonte de lucro para o Estado português. E aí o Estado português dá pouca importância, inclusive, ao Brasil. Quando Cabral chega ao Brasil, ele deixa alguns degredados aqui no Brasil, outros navios vêm para o Brasil, mas não descobrem nada exatamente que chama atenção. Eles queriam descobrir ouro, tentaram descobrir ouro imediatamente, não perceberam que havia ouro, e aí vão deixando um pouco o Brasil de lado e se concentram nas rotas comerciais para a Índia, que tem como pontos de apoio vários vários pontos na África. O Brasil com algum tipo de ponto de apoio também na costa brasileira. Tanto é que o Brasil, os portugueses nem adentram tanto no território que a gente conhece hoje como Brasil, e vai se colocando mais nessa faixa litorânea, onde eles descobrem uma fonte de riqueza e um tipo de mercadoria que pode tem algum tipo de valor, que é o pau-brasil. Tanto é que eles instituem algumas feitorias aqui no Brasil, e aqui começam a fazer um comércio, algumas pessoas começam a explorar o pau-brasil, isso logo no iniciozinho do Brasil. Depois eles começam a produção de cana-de-açúcar, que também tem um interesse comercial, e aí sim eles começam a se preocupar nessas vastidões, nesses territórios, para garantir a produção de açúcar, que também fica localizado basicamente na faixa litorânea brasileira, ou pouca coisa dentro do território nacional. Se você pegar esse mapa que está aqui colocado, essa área da capitania hereditária, das capitanias para o interior, eram áreas que acabam, né, terminariam onde é a linha que passa o Tratado de Tordesilhas, mas, de fato, os donatários, né, os senhores dessas terras, eles não... eles tinham pouco interesse na exploração dessa terra mais profunda, nesse Brasil mais profundo, porque ali tinha uma vasta região que não tinha muito interesse, tinha muito índio que eles tinham que se degladiar contra esses indígenas, e o que eles queriam, o que eles procuraram inicialmente, mas não encontraram, foi ouro. Então, o ouro que vai ser encontrado na região de Minas Gerais, por exemplo, vai ser encontrado 2 séculos depois, enfim, com a exploração dos bandeirantes que começam a partir de São Paulo. Mas qual é a característica principal? Não quero falar aqui sobre a questão da história disso, mas eu quero falar qual é a característica principal aí. Esses capitães donatários, esses senhores dessas terras, eles são o Estado. A presença do Estado português ali é representado por eles. Eles controlam vida e morte. Eles controlam as forças armadas. São pessoas que
que as pessoas que protegem essa terra, que a gente não pode nem falar, eu estou falando de forças armadas, mas entre aspas, mas as pessoas que têm armas e que protegem essas terras contra os invasores estrangeiros, contra indígenas e contra escravos, indígenas ou negros que são escravizados, que vão fugir para o interior, quem detém essa força desses homens com armas são os capitães donatários, que mandam e desmandam na região onde eles têm poder. Então, não existia, nesse período do Brasil, em grande parte do período colonial, praticamente não existe autoridade real portuguesa, a não ser aquela autoridade real portuguesa que era transmitida pelos capitães donatários. A partir de um determinado momento, né, no final do século XVI, início do século XVII, em que as vilas vão se constituindo, vão se tornando inclusive cidades, onde é instituído como capital dessa grande colônia sul-americana, a cidade de Salvador, e depois a do Rio de Janeiro, como centro de comunicação entre a coroa portuguesa e essas terras brasileiras, aí você começa a ter um poder real da monarquia, de certa maneira, existindo. Só que esse poder, ele era limitado basicamente a essas cidades. As cidades como Belém, no Pará, como São Luís, no Maranhão, como Recife, em Pernambuco, e vamos lá, eu vou botar Recife, mas Recife, durante um bom tempo, ficou sendo colônia holandesa, mas em Olinda, por exemplo, que era colônia portuguesa, em Olinda, em Pernambuco, em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Vicente e Santos, em São Paulo, que eram regiões importantes. Nesses locais, você tem algum poder real. Nos demais, quem manda, de fato, quem determina o que é lei nesses lugares, são os senhores. E aí, isso faz com que passe a existir aquilo que a gente chama do início daquilo que a gente vem chamar de patrimonialismo, coronelismo, clientelismo. Tá? E são alguns ismos que fazem parte da Constituição do Brasil. E o que significa isso? Patrimonialismo, né? Vamos falar de patrimonialismo. Isso a gente pode falar que talvez seja de herança até portuguesa, herança feudal, que quando você pega, assim, por exemplo, um rei num regime antigo, ele não tinha uma diferença entre aquilo que era público e que era privado. O que era do rei era do país, do Estado, e o que era do Estado era do rei. Então ele podia se beneficiar de tudo, qualquer coisa, porque o que era do país dele, né, representado pelo Estado português, era dele, ele podia usar como bem entender, dar um cargo para quem ele bem entendesse, sem preocupação com nepotismo, com o uso enfim, de bens do Estado para satisfazer suas próprias necessidades. Essa ideia de não separação entre o bem público, o patrimônio privado, isso é algo muito novo, isso é republicano. E isso se constitui a partir das reformas liberais da Revolução Francesa nos países ocidentais, e no Brasil isso se torna algo meio... E a ideia do patrimonialismo, quando a gente fala em patrimonialismo, isso se torna algo passível de ser observado, verificado nos últimos anos, e mesmo assim muito mal e porcamente. Por exemplo, uma coisa que era muito comum, e é como é que se usa Estado em benefício próprio, basicamente. Uma coisa que era a coisa mais comum do mundo, era uma pessoa que era uma autoridade, um ministro de Estado, um general da ativa, uma pessoa que é secretário de Estado, inclusive, um prefeito, governador, enfim, alguém que tem algum nível de autoridade, um ministro do Supremo, um juiz, um desembargador. Essas autoridades, eles têm à disposição um carro público, né, um carro do poder público, um carro oficial. Esse carro oficial, né, hoje, ele é usado exclusivamente, ele deve ser usado exclusivamente para o transporte dessas autoridades em serviço. Tá? Então, vou ter um motorista, tem um carro, e esse motorista devem ser utilizados para
para serviço, para o uso, eles devem ser utilizados para o trabalho, para a pessoa fazer, poder prestar o serviço público que essa pessoa foi, enfim, ela detém um cargo para isso. O problema é que no Brasil, até muito pouco tempo atrás, e aí onde não tem diferença entre público e privado, as pessoas usavam até muito pouco tempo atrás esse carro para, por exemplo, levar os filhos na escola. Ou, por exemplo, o camarada tem o direito a um motorista, o motorista leva essa autoridade para o trabalho, e depois o motorista ia levar a mulher, a esposa desse camarada, para fazer unha, para cortar o cabelo, para fazer compra, para não sei aonde, tal, não sei o quê, no clube e tal. Então, esse era o uso que se dava, e de maneira muito, muito aberta, assim, sem maiores problemas, até muito pouco tempo atrás. Isso começa a mudar na Constituição de 88 e sofre muita resistência dessas autoridades que têm isso enquanto direito, né, esse tipo de benefício, que se colocam muito contra isso. Então, o que eu estou falando? Ou utilizar o veículo, estou falando do automóvel, mas isso vale também para avião aviões oficiais, que muitas vezes os aviões das Forças Armadas, que são utilizados pelos ministros, por exemplo, para visitar um estado, visitar uma obra, visitar uma universidade, enfim, eles muitas vezes esses ministros usaram esses aviões para transportar a família para viajar de férias, por exemplo, tá? Para viajar com amigos e tal. Então, isso era comum. Quando eu estou falando que isso é comum, o que significa? Você se apropriar de um bem público para satisfazer um desejo, uma necessidade que é privada. Tá? E isso a gente chama de patrimonialismo. Isso se dá muito em regimes que estão saindo de um sistema monárquico, de um sistema absolutista, e que não fazem os tipos de reformas, de transformações que a gente diz de republicano, né? Res publica em latim significa coisa pública, tá? Então, uma coisa pública, ela também é uma coisa privada. Isso não vem só do Estado português, isso a gente encontra em Roma, por exemplo, mas uma das características do Brasil desde esse período colonial é que não existe uma separação clara entre o público e o privado. Até porque, vamos lá, a gente tem que analisar a história do ponto de vista historicista, assim, a gente tem que historicizar aquilo que está presente lá. Até porque esses nobres, essas pessoas que tinham a propriedade de terra do Brasil, eles tinham que usar recursos próprios para poder fazer essas terras produzirem. Então, se é recurso próprio o que faz para produzir, se é com recurso próprio que ele constituiu a vila, se é com recurso próprio que ele formou a guarda que garante a ordem, garante a proteção daquela vila, ele vai utilizar para aquilo que ele bem entender. Só que a grande questão é que, ao fazer isso, ele assume um poder de tal maneira grande, um poder local tão grande, que enfraquece uma ideia de poder central e, principalmente, enfraquece uma ideia de cidadania. Porque, nesse período de colonização, os colonos, basicamente, podiam ser divididos entre os senhores de terra, entre homens livres e entre pessoas escravizadas, entre os escravos. E olha que eu estou falando, sempre me remetendo ao gênero masculino. A gente está falando de senhores de terra. A gente está falando de homens livres e está falando de... Aí eu generalizo. Pessoas escravizadas, porque aí iguala todo mundo. Agora, ou seja, pessoas escravizadas que não têm direito nenhum. Os homens livres que têm liberdade, mas não têm patrimônio, não têm terra, não têm nada, que devem se seguir, em última instância, aquilo que dizem os senhores, e os senhores que têm, né, todo o patrimônio e todo o poder para mandar e desmandar naquilo que eles bem entendem. Eu deixei de fora todas as mulheres livres, sejam as mulheres dos senhores de famílias de nobiliárquicas, né, de famílias nobres, sejam as mulheres que viviam em liberdade. E por que eu tirei? Porque, de fato, as mulheres não tinham direitos nenhum. Elas sempre ficavam com seu direito submetida do homem. E aí a gente está falando de um patriarcalismo.
de uma mulher que, dentro de uma esfera familiar, ela é submetida e fica submissa ao homem, e isso gera também uma invisibilidade, praticamente uma inexistência social e política fora da esfera familiar, na esfera que a gente diz, na esfera pública. Então, essas mulheres basicamente eram invisibilizadas, com raríssimas exceções, até o período imperial. Então, durante todo o período colonial, a gente está falando de um período em que pouquíssimas pessoas tinham algum tipo de direito de cidadania, e a grande, imensa maioria eram exploradas por meio da escravidão, ou eram invisibilizadas por meio, como, por exemplo, acontecia com as mulheres. E a gente tem um outro conjunto de pessoas que estão fora dessa sociedade, mas que eram muito presentes, que são os indígenas, que não estavam escravizados, mas que estavam fugindo aí, tentando garantir uma liberdade de sobrevivência, mesmo com o avanço desses colonos de origem portuguesa. Alguns indígenas começaram a viver sob a proteção e o jugo de alguns dos jesuítas, né, nas chamadas missões, em que esses jesuítas conseguiram não fazer com que inclusive conseguiram, junto ao Papa, um compromisso de que indígenas não seriam escravizados, tendo em vista que os jesuítas trabalhariam num processo de catequização e cristianização desses povos indígenas, que garantia a proteção deles por algum momento. Evidentemente, isso não necessariamente era garantido, vide a existência e a força dos bandeirantes na região de São Paulo, cuja principal razão de existência no período colonial e no período imperial, mas especialmente no período colonial, era uma das principais razões de existência, era a busca de indígenas para a escravização. Bom, a gente vai ter, entre o período colonial e o período imperial, a gente tem um processo de independência, né? Vocês sabem, esse processo de independência foi uma luta que existiu, se deu a partir de vamos falar aqui de maneira bem resumida. A família real vem para o Brasil em 1808, fugindo das invasões napoleônicas, vem Dom João VI com Carlota Joaquina e seu filho, que estava bebezinho, eu acho que o Dom Pedro I ele não tinha nem nascido, eu acho que já tinha nascido, e eu acho que os dois filhos, o Dom Miguel e o Dom Pedro I, eles nasceram em Portugal e vêm crianças aqui para o Brasil. Então, tanto o Dom Pedro quanto o Dom Miguel, eles vêm, Dom João VI, a mãe dele, Dona Maria I, e a Carlota Joaquina, vêm para o Brasil fugindo de Napoleão, né, das tropas napoleônicas. Chegam aqui, constituem a capital do Império Português a partir do Brasil, então eles constroem algumas instituições que vão se tornar, inclusive, instituições de Estado, como o Banco do Brasil, isso já no período depois da independência. Então, eles começam a fazer um trabalho de urbanização do Rio de Janeiro, enfim, vão fazer algumas melhorias, uma vez que eles vieram para cá. Trazem parte da corte portuguesa para cá, uma parte considerável da corte portuguesa, e fica aqui durante um bom tempo. Depois, com o fim das guerras napoleônicas, eles voltam para Portugal. Só que o Dom João VI deixa Pedro aqui, uma vez que isso garantiria que o Brasil continuasse sob o jugo português, e garantiria a unidade territorial que vinha sendo construída aqui no Brasil como parte do Império Português. Por outro lado, uma parcela considerável das elites brasileiras começam a ficar preocupadas com a restituição do Brasil no nível de colônia, ao nível de colônia, que já não era quando a capital passa a ser o Rio de Janeiro, quando passa a ser o Brasil. E eles ficam preocupados, porque, enfim, sendo colônia, a capacidade de decisão dessas elites sobre os rumos desse território fica muito reduzida. Ou seja, o Brasil não queria voltar a ser colônia. E quando eu falo Brasil, são as elites brasileiras não queriam voltar a ser colônia.
E aí, José Bonifácio, que é esse camarada que está aqui de pé, é um dos caras que inclusive, educa o Dom Pedro I, o príncipe, né, Dom Pedro, e começa a articular, a botar na cabeça do Dom Pedro que ele poderia se tornar o imperador do Brasil e o Brasil se tornar independente de Portugal. Não só Dom Pedro, do José Bonifácio, como outros. José Bonifácio é colocado como patriarca da independência. Esse quadro que está aqui é um quadro, por que eu trouxe ele? Porque ele cai no Paz, tá? Ele está como uma das obras do Paz, a Sessão de Conselho do Estado, pintado pela Georgina de Albuquerque, em 1922. Em 1922, se vocês não sabem, aconteceu a Semana de Arte Moderna, que foi um momento em que houve uma ruptura entre o que se pintava até então, muito academicista, e o que se viria a ser pintado no Brasil a partir das influências do modernismo europeu. E a Georgina de Albuquerque, apesar de uma formação acadêmica, né, na pintura, ela já tem alguns traços aí do impressionismo, por exemplo, que já traz alguns elementos desse modernismo brasileiro. E, enfim, ela pinta aí essa sessão do Conselho de Estado, que é o momento em que vocês lembram que o Brasil, naquele momento, no 7 de setembro de 1822, quando o Brasil declara independência, Dom Pedro I não está no Rio de Janeiro, ele não declara a independência no Rio de Janeiro, ele declara a independência às margens do Rio Ipiranga, como diz o nosso hino nacional. Então ele está em São Paulo, tá? Inclusive, São Paulo é onde vivia a sua principal amante, que era a Marquesa de Santos. Eu não sei exatamente se ele estava indo visitar a Marquesa de Santos, mas ele está em São Paulo, na região de São Paulo. E aí, nesse momento, é um momento propício que o José Bonifácio acredita para a declaração da independência. E ele faz com que, numa sessão do Conselho de Estado, que é um conselho que enfim, aconselha, que orienta as decisões do chefe da nação, ele se reúne com a Maria Leopoldina, que vai se tornar Imperatriz Leopoldina. Ele se reúne com ela e fala assim: é chegada a hora da gente fazer, de declarar a nossa independência. E eu queria que você escrevesse uma carta ao seu marido, ao seu esposo, Dom Pedro, para que ele se torne imperador e declare a independência do Brasil. E entre as coisas que está escrita na carta, que está escrita na carta pela Maria Leopoldina é o seguinte: o pomo está maduro, colhe-o já, senão apodrece. Significa, em última instância, que se ele não declarasse a independência do Brasil, ele, provavelmente, outras pessoas declarariam independência e prenderiam o filho do rei de Portugal, na melhor das hipóteses, o levariam a exílio para Portugal e não teria uma continuidade da linhagem real portuguesa no Brasil. Então, Dom Pedro, após ler essa carta de Maria Leopoldina, no dia 7 de setembro, ele vai declarar às margens do Ipiranga a independência do Brasil. E aí, quais são as características que estão nessa obra aqui? Então, você vai ver esse retrato, que é um retrato interessante, né? O foco da tela é Maria Leopoldina, que está na reunião com o Conselho dos Procuradores Gerais das Províncias do Brasil, no Paço Imperial, no Rio de Janeiro. Ela está de perfil, sentada numa cadeira cujo tecido tem motivos florais, se vocês conseguirem ver, assim, tem alguns motivos florais na cadeira, no canto, que está no canto esquerdo da tela. Apoia o braço esquerdo sobre a mesa, segurando folhas de papel, e do outro está o outro está sobre o da cadeira, né? Tá sobre o braço da cadeira.
As folhas que a princesa segura são as ordens para que Dom Pedro retornasse a Portugal. E aí, isso é uma coisa interessante, porque o que acontece? Dom João VI morre, se eu não me engano, e é instado que Dom Pedro volte a Portugal para ocupar o trono português. E aí é onde está essa questão. Se ele retorna, ele assume o trono português, o Brasil volta a ser colônia. Se ele fica e declara a independência do Brasil, vai ter um problema de sucessão monárquica lá em Portugal. Como é que eles resolvem isso? Ele manda sua filha, agora eu não lembro exatamente qual é o nome da filha de Dom Pedro I, mas ele manda sua filha e para que assuma como princesa regente e promete a sua filha ao seu irmão mais novo, Dom Miguel, que viria a se tornar o regente de Portugal enquanto sua filha não atingisse a maioridade. Ele garantiria, né, o trono tanto de Portugal quanto do Brasil. Mas, enfim, aqui a gente vê, por exemplo, essa sessão do Conselho. Esse é um momento, inclusive, é o momento em que se decide. Isso tem uma importância histórica interessante, porque é nesse momento que é tomada a decisão pela independência do Brasil. Não é no momento em que o Dom Pedro I declara a independência. É nessa sessão do Conselho de Estado que Maria Leopoldina, figura central nessa independência do Brasil, toma a decisão, a partir dos seus conselheiros, de instar Dom Pedro a declarar a independência do Brasil e fala assim, fiquemos, tá? Inclusive tem isso, primeiro tem um dia do fico, né, que é se é para o bem do povo e felicidade, né, geral da nação, diga ao povo que fico, e depois essa carta chega às mãos de Dom Pedro, e Dom Pedro declara a independência do Brasil. Bom, enfim, então só para ficar aí o registro para vocês, Georgina Albuquerque pintou esse quadro, trazendo essa centralidade aí da Maria Leopoldina para esse momento tão importante que foi a independência do Brasil, pintado essa obra em 1922, tá? Bom, a gente tem aí depois o período imperial que começa com a coroação do Dom Pedro I, a proclamação da independência, a coroação do Dom Pedro I como rei, imperador do Brasil, e depois com a sucessão de Dom Pedro II. Do ponto de vista do Estado e dos direitos de cidadania, o que a gente tem? A gente tem uma monarquia que, inicialmente, sobre Dom Pedro I, altamente centralizadora. Ele promulga uma Constituição. Quando ele promulga a independência, ele chama uma Constituinte. A Constituinte é formada, eles elaboram uma Constituição com grande inspiração liberal. Só que ele não gosta dessa Constituição porque tira muito poder do rei. E aí ele dissolve a Constituinte e escreve uma Constituição com alguns elementos liberais, mas trazendo muito poder para o rei. Inclusive o imperador passa a ser chefe do executivo e também daquilo que a gente chama de poder moderador. Caso os poderes entrem em conflito entre si, em última instância é o imperador que vai dar a palavra, então dá amplos e plenos poderes para o imperador. Ele vai sofrer durante um bom tempo uma oposição no Brasil, das elites brasileiras. Ele endivida o Brasil porque quando da proclamação da independência, o Brasil se coloca nas negociações, coloca para pagar uma indenização a Portugal pela independência, e aí, enfim, tem essa dívida que fica aberta aí, e é uma dívida que não fica nem com Portugal, porque o Brasil paga abrindo dívida com a Inglaterra. Mas mesmo assim, mesmo com isso, antes disso, você tem alguns conflitos que ocorrem em várias cidades do Brasil pela independência. A independência não foi simplesmente falar que é independente e Portugal aceitou de bom grado, não. O Brasil teve lutas, disputas, principalmente entre forças armadas alinhadas ao Império Português e as forças brasileiras, né, que vinham se constituindo. Então, assim,
Do ponto de vista do Estado, a gente tem esse primeiro período monárquico da primeira regência, que é um período onde há muito poder na mão do imperador. Quando Dom Pedro II assume, depois, enfim, de um período aí de regências provisórias, o Dom Pedro II ele tem uma postura menos autoritária que o Dom Pedro I, mas, por outro lado, ele mantém o poder moderador. Mas nós temos aí um parlamento funcionando, né, com eleições periódicas, uma alternância pequena, mas uma alternância entre o Partido Conservador e o Partido Liberal, e aí a gente tem uma certa normalidade na vida política brasileira, com inclusive a instituição de alguns direitos de cidadania, né, de alguns direitos civis, alguns direitos políticos, menos direitos sociais. Só que uma parcela gigantesca do Brasil, da população brasileira, fica alijada desses direitos, especialmente a população escravizada. Tá? Então a gente tem uma população enorme no Brasil, seja de origem diretamente nascida na África e que veio para o Brasil por meio do tráfico negreiro, seja pessoas que já tinham nascido em território nacional, mas que eram escravizados. E o Brasil foi o último país americano, foi o último país do mundo, nesse período, a abolir a escravidão, que só foi feito em 1888. Tá? Então, o período monárquico brasileiro segurou esse processo de libertação dos escravos durante muito tempo. Foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Particularmente, Dom Pedro II era até abolicionista, não era contra a escravidão. No entanto, não fez movimentos movimento nenhum em prol do fim da escravidão. Depois quem foi fazer isso foi a filha dele, tanto é que é a princesa Isabel que assina a Lei Áurea, mas, de todo modo, durante muito tempo ele se curvou aos interesses dos grandes latifundiários brasileiros que tinham interesse na manutenção da escravidão. Quando o Brasil promulgou uma lei contra o tráfico negreiro, e ele fez vista grossa, em grande maneira, ao tráfico negreiro ilegal que ocorria, e continuou-se a escravidão no Brasil. Então, isso é uma herança do período imperial, que só no final de 1888 isso vai se dar. Mas tinha eleições no Brasil, poucas pessoas podiam votar, de fato. O voto era um voto que só era permitido aos homens, tá? O voto era um voto censitário, as pessoas tinham que apresentar uma declaração de renda para que elas pudessem votar, e o voto não era secreto, tá? Então, ao voto não ser secreto, a gente tem aí a emergência daquilo que a gente chama de voto de cabresto, em que pessoas, né, a gente está falando de direitos políticos aí, em que pessoas ligadas aos líderes locais levavam os eleitores, as pessoas que eram aptas a votar, essas pessoas votavam, mas elas votavam em quem essas lideranças locais queriam que ela votasse. Não é à toa que o Partido Conservador se tornou o partido majoritário durante muito tempo ao longo do período imperial, porque o Partido Conservador era o partido que tinha basicamente essas figuras de grandes lideranças locais. O Partido Liberal, que era o outro partido que se opunha a esse partido conservador, nem o liberal nem o conservador eram conservador muito menos, mas mesmo o liberal não era um partido de esquerda ligado ao movimento operário, não tinha nada disso no Brasil. Isso já tinha na França, já tinha na Inglaterra, mas no Brasil não tinha nada disso. Já tinha na Alemanha, mas no Brasil não tinha isso. Então, o Partido Liberal era o partido progressista naquele período, que inclusive era contra a escravidão. Só que o Partido Liberal ganhou 2 eleições, se eu não me engano, nesse período todo do parlamento, né? Eleições para o parlamento. Porque o Partido Liberal, a força dele residia nas cidades, e a maior parte da população brasileira não vivia nas cidades, ela vivia no campo ou em cidades muito pequenas, onde o poder local ainda era muito forte. Mas esse poder local gera. E aí tem um ponto, o Dom Pedro II, como precisava constituir algum tipo de força armada para proteger a integridade do território nacional, ele institui a Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, que impera, que tem grande importância no Brasil, até a Guerra do Paraguai, depois da Guerra do Paraguai, com a Guerra do Paraguai, que é instituído o Exército Brasileiro,
Mas até então, com a Guarda Nacional, os líderes das Guardas Nacionais eram os líderes locais. Era quase um exército feudal essa Guarda Nacional. Porque quem é que chamava, quem é que dava ordem nessa Guarda Nacional? Eram os líderes locais, que eram chamados, os líderes mais menores eram os capitães, e os líderes mais proeminentes eram chamados coronéis. Esses coronéis eram que mandavam, formavam a Guarda Nacional, eles tinham as suas forças armadas particulares, subordinadas a eles, que eventualmente podiam satisfazer o interesse do imperador, do poder central, mas que basicamente era subordinada a eles. Então, esses líderes locais se tornam os coronéis da Guarda Nacional, e esses coronéis da Guarda Nacional se tornam pessoas que têm muito poder político e, inclusive, poder de polícia. E é por isso que a gente chama de coronelismo, porque a partir desse momento nasce essa figura do coronel, e esse coronel, o coroné, aquele poder econômico, ele detém patrimônio, ele detém terra, é ele que é diretamente interessado na produção, seja de açúcar, de café, de algodão, enfim, da mercadoria, da matéria-prima de interesse. Ele é ele detém um poder econômico, ele detém um poder político, né, naquela região, e ele detém um poder militar. E aí o coronel é quem manda e desmanda nas votações que estão existindo. Então, além dessa questão do patrimonialismo, que não tem diferença entre o público e o privado, que a gente já viu desde do colonialismo, a gente vê a partir do Império o surgimento dessa figura do coronelismo, que é a instituição desse poder marcial, desse poder militar para essas figuras, esses líderes locais. Então, apesar do imperador ter ainda essa visão de poder, de ter poder, um poder centralizado, no final das contas o Brasil nunca teve um poder muito centralizado, mesmo no período imperial, porque a gente tem essa figura dos coronéis, dos líderes locais, essa figura muito forte, tá? E que controlava basicamente todo o processo político nacional, tá? E aí a gente vem, depois da proclamação, depois da instituição da Lei Áurea, da abolição da escravatura, a gente tem a instituição da República Velha, chamada República Velha lá pela Revolução de 30, pelo Vargas, depois a gente vai falar de 30, mas essa é proclamada a República. Inicialmente, essa República é ocupada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, depois temos a importância do Marechal Floriano, nós temos pessoas do Exército, das Forças Armadas, que detêm o poder nessa república inicial, tanto é que é chamada de República da Espada esses primeiros anos, e logo em seguida é passado para o poder civil, com grande força desses líderes locais, basicamente dos dois locais que têm maior proeminência econômica no Brasil, que é São Paulo e Minas Gerais. E aí isso é chamada República também do Café com Leite, mas depois é chamada de República Velha, vamos tratar como República Velha. Com a proclamação da República, algumas coisas mudam, mas pouca coisa muda. Tá? A primeira coisa que mudou, mas mudou no final do Império, é o fim da escravidão. Apesar da escravidão ter sido encerrada, o que a gente vê é que os negros anteriormente escravizados não têm condições de exercer uma cidadania, porque eles não têm o mínimo necessário para a sobrevivência, eles não têm acesso ao mercado formal, ao mercado de trabalho que vai se constituindo, inclusive no setor rural, mas também nos setores urbanos. Eles não têm acesso à moradia, eles não têm acesso a nada. Então, eles ficam excluídos da sociedade, mesmo nesse período pós-abolição da escravatura. Além disso, do ponto de vista do direito político, do direito civil, todos se tornam, né, livres, basicamente. Todos passam a ter direito à propriedade, apesar de não ter propriedade em si, tá? Porque a propriedade foi
foi excluída para essa parcela da população, especialmente os escravizados. Tem uma coisa que eu não falei, mas no período imperial, quando houve já estava na iminência, que depois não era iminência, foi depois de 50 anos, mas quando estava na iminência de acabar a escravidão, quando começou-se a fazer uma política de incentivo à imigração estrangeira europeia para o Brasil, lá nos idos de 1850, é promulgada também a chamada Lei de Terras, que dizia o seguinte: olha, a terra só pode ser, a terra não é de quem está ocupando a terra só pode ser determinado dono se a pessoa tiver um documento dizendo que ela é dona, ou um documento dizendo de que ela comprou de alguém, ou um documento que vai dizer que, em última instância, é o documento lá da capitania hereditária, que é o documento do rei de Portugal, em 1500 e pouco, dando aquele território para um capitão hereditário. E aquele capitão hereditário, ele pode, enfim, vender, parcelar e aquelas terras, mas uma pessoa que ocupa uma terra para produzir, ela não se torna dono da terra. Isso é muito diferente do que existe nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, a pessoa ocupou a terra, ela está trabalhando ali, não interessa se você vem com papel, mas esse papel aqui, você é dono da terra, mas eu estou aqui há 10 anos produzindo aqui, você disse que é dono? Então, lá nos Estados Unidos não interessava. Significa, em última instância, o quê? Em vários locais onde houve os colonos, né, famílias foram indo para o interior dos Estados Unidos, essas famílias se tornaram donos dessas terras. No Brasil, as famílias iam para o interior, mas aí chegava alguém com papel, muitas vezes forjado, inclusive, falsificado, falando: eu sou o dono dessa terra. Especialmente os coronéis. Os coronéis chegavam: eu sou o dono dessa terra, essa terra não é sua. E aí aquela pessoa que era o posseiro, aquele que tinha posse, porque estava na terra há muitos anos, ele simplesmente era expropriado e tinha que ir embora. Isso fez com que houvesse uma concentração de terra muito grande. Então, a Lei de Terras de 1850 é muito forte. Então, o direito de propriedade, que a gente fala no Brasil, era um direito de propriedade em que, de fato, as pessoas que trabalhavam na terra não tinham direito a essa terra. E isso muito em virtude dessa Lei de Terras, que é feita por conta do fim da escravidão e também da política de imigração, e fez com que hoje o Brasil é um dos países do mundo onde há a maior concentração de terra. Tudo isso vindo daquilo ali. Então, a gente está falando de direitos civis também, mas que exclui muita gente. Do ponto de vista de direitos políticos, o que a República traz de inovação? Primeiro, ela acaba com o voto censitário. Pode ser, bom, voto censitário é aquele voto que você tinha que comprovar renda. Só que, por outro, ele só podia votar quem fosse alfabetizado. Ah, meu caro. E aí, quem era alfabetizado era um mínimo, principalmente lá no âmbito rural, você tinha muito mais gente analfabeta que gente alfabetizada. Tá? Então, o que acontece no final das contas? Na transição entre o Império e a República, menos gente tinha direito a voto do que na época do Império, por incrível que pareça. E aí, o voto feminino, eu estou falando só de homens, o voto feminino só vai ser possibilitado na Constituição de 1932. Então, nesse período de República Velha, nem as mulheres podiam votar. Então, a gente tinha pouca gente votando, uma oligarquia mineira e paulista se revezando no poder, a grande parcela da população sem direitos sociais nenhum, começa-se a ter algum tipo de... Como começa o processo de industrialização no Brasil, aí no período da República Velha, especialmente ali em São Paulo, com os cafeicultores que começam a ter capital e investir na indústria, né, numa indústria nascente. Aí você começa a ter também um pouco no Rio de Janeiro, né, uma indústria basicamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aí você começa a ter a instituição de algumas leis trabalhistas que vão sendo promulgadas, vão sendo colocadas a partir das reivindicações, inclusive das greves que vão acontecer no Brasil a partir de 1917. A primeira grande greve que ocorre no Brasil é em 1917. Mas pouca coisa se muda durante esse período. Em 1930, depois de perder uma eleição que notavelmente fraudada, Getúlio Vargas marcha com as Forças Armadas Brasileiras, com o Exército Nacional. Ele marcha do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro, então capital do Brasil,
e toma o poder. É a chamada Revolução de 30. Ele toma o poder para acabar com essa estrutura daquilo que é chamado de República Velha, que é altamente, não permite desenvolver o Brasil. E aí ele chama uma nova Constituição. Nessa Constituição há várias novidades aí, ampliando direitos civis, ampliando direitos políticos. Aí os direitos políticos, de fato, começam a ser distribuídos em toda a população. As mulheres passam a ter direito a voto, o voto se torna secreto, porque até então o voto não era secreto. O voto de cabresto diminui muito, porque, enfim, com o voto secreto isso não existe. A política de clientelismo, que é a troca de voto por algum tipo de benefício, por algum dinheiro, essas coisas, ela passa ele diminui também, porque com o voto aberto você tem esse clientelismo, né, que é justamente trocar o voto por comida, trocar o voto por um pedaço, por dinheiro, trocar o voto por uma dentadura, como se falava antigamente. Enfim, essa política clientelista de troca de votos por determinados benefícios imediatos, ele diminui com a instituição do voto secreto. Só que o Vargas começa a fazer um monte faz essas reformas, só que ele percebe que a estrutura oligárquica brasileira é muito difícil de romper, né, principalmente por meios democráticos. E o que ele faz? Ele dá um golpe de Estado, já no poder, ele dá um golpe de Estado, que é o chamado golpe do Estado Novo. Institui esse Estado Novo, onde ele, com poderes ditatoriais, inclusive apoiado pelo Exército, ele começa a fazer uma série de modificações, uma série de legislações, especialmente legislações trabalhistas, para beneficiar, né, uma classe trabalhadora que tem uma certa resistência da elite patronal, mas que, de certa maneira, arrefece um ímpeto revolucionário dessa classe trabalhadora que existia, de fato. Então, em 1937, ele institui o Estado Novo, para, inclusive, contra tanto a elite, uma elite aristocrática brasileira, quanto, principalmente, por uma série de mobilizações que vão surgindo aí entre 30, quer dizer, que vem desde 1917, com a primeira greve geral no Brasil, mas que vem também tem um processo um ímpeto revolucionário de uma classe trabalhadora urbana que vai crescendo e que ele fica muito preocupado, até porque a gente tem um período aí, no período da República Velha, um dos caras que ganha uma proeminência muito grande é o Luiz Carlos Prestes. Cara, vale a pena ver a história do Luiz Carlos Prestes, porque ele era um tenente do Exército, lidera aí a marcha chamada Coluna Prestes, uma série de soldados, tenentes, capitães até, que se revoltam contra o governo do Arthur Bernardes, contra o estado de coisas ali no Brasil daquela época, contra essa república coronelista, essa república velha, e eles viajam o Brasil inteiro, né? Eles marcham pelo Brasil inteiro, enfrentando as forças oficiais, ganham as lutas que tem, as pelejas que tem no Brasil. Ele viaja do sul do Brasil, passa pelo norte, nordeste, enfim, e vai se refugiar depois na Bolívia. Só que o Prestes, inclusive, é um cara do Exército, pensava no Exército, formação ideológica do Exército. Quando ele vai para a Bolívia, ele toma contato com o Capital do Marx. E aí se torna marxista, se torna comunista. Né? Tanto na Bolívia, depois ele passa um período do exílio dele, ele é exilado, um exílio dele na Argentina. E aí, quando ele se torna comunista, e a gente tem um comunismo na União Soviética, ele viaja, visita a União Soviética e passa a querer uma revolução socialista no Brasil. Ele não apoia, em 1930, o Vargas, mas depois, enfim, e ele tenta organizar uma revolução no Brasil. Tem até a Intentona Comunista, que é um ensaio, uma tentativa de
de revolução no Brasil, que não dá certo, que falha miseravelmente, mas o Luiz Carlos Prestes é uma figura proeminente. Isso é uma sombra para o Vargas, né? Mas, enfim, então Vargas luta, por um lado, contra os comunistas, que estão ali tendo muita força, e, por outro lado, o grande adversário, digno de nome para o Vargas, é essa elite rural atrasada que o Vargas está tentando se contrapor. E aí, só que aí, aí ele faz o golpe do Estado Novo, e que dura até 1945, quando ele é convidado a se retirar. Ele chama eleições, enfim, ele se retira. Em 1945 é inaugurado uma que a gente chama de democracia populista, tá? E aí, primeiro com o general Dutra sendo eleito, depois o próprio Vargas sendo eleito, o Vargas se mata, assume no finalzinho do mandato, aí depois é o Jânio Quadros, que é eleito, o Jânio Quadros renuncia e assume o João Goulart. Não, o Vargas é eleito de 50 a 54, em 55 quem ganha é o Juscelino Kubitschek, que fica até 1960, e em 1960 quem ganha a eleição é o Jânio Quadros, com o vice João Goulart, que foi vice, inclusive, do Juscelino Kubitschek, e era um cara que era aliado, vinha sendo aliado do Getúlio, e em 1963 e 64, o João Goulart assume, mas seu mandato é interrompido, assume com a renúncia do Jânio, só que seu mandato é interrompido pelo golpe militar. Mas nesse período, o Brasil visualizou, no período de 45 até 1964, visualizou o período democrático nacional, propriamente dito, né? Porque o período democrático anterior era o da República Velha, a maior parte da população estava excluída da participação política. Quando a Constituição de 32 é promulgada e todo mundo acha, bom, agora a gente tem democracia, o Vargas dá o golpe. E aí, em 1945, é de fato um momento que a gente tem uma Constituição, que a gente tem regimes de votação regulares, e você tem a maior parcela da população participando da política, elegendo seus representantes no Congresso, no Poder Executivo, e é o período de normalidade democrática que a gente tem, que é mais ou menos até 64, que não é tão normalidade assim. A gente teve o Jânio, que renuncia, antes você teve o Getúlio Vargas, que se mata porque prevendo um golpe de Estado, e quando ele suicida, o golpe de Estado é parado, enfim, um golpe de Estado capitaneado pelas Forças Armadas. Então a gente tem um período de relativa pacificação do Brasil, a gente tem um período de desenvolvimento econômico e social muito forte, o período do JK, que muda a capital de lugar, do Rio de Janeiro para Brasília, que começa um processo de modernização. De 45 a gente também tem um período de modernização, de industrialização do Brasil. A gente tem um período de pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, em que o Brasil está produzindo muita coisa para, inclusive, ajudar na reconstrução da Europa, do Japão, enfim, o Brasil exportando muita matéria-prima nos Estados Unidos, que é o grande produtor de mercadorias mundial, e você tem um Brasil que acabou de instituir também, em 1945, foi promulgada a CLT, a Constituição das Leis Trabalhistas, que dá direito à aposentadoria, jornada de trabalho, essas coisas que não existiam nada antes de 1945. Inclusive, eu volto nessa imagem aqui, o Sérgio, que gosta de, sempre que eu trago esse assunto, esse lugar aqui, você sabe onde é que foi promulgado? Isso aqui é, inclusive, se eu não me engano, isso aqui é uma parada cívica, né? Um desfile cívico, provavelmente, talvez 7 de setembro, mas esse também é o lugar onde o Getúlio Vargas promulgou a consolidação das leis trabalhistas. Você sabe onde é, Sérgio? O Sérgio está aqui? O Sérgio não está aqui. Mas, enfim, esse aqui é o grande... agora tá. Mas, enfim, esse aqui é o grande
o maior estádio do Brasil, o mais belo estádio do Brasil, chama-se São Januário, tá? Então, foi lá que foi promulgada a Constituição. Até então, até a Constituição do Maracanã, São Januário, durante um bom tempo, foi... Maracanã não, minto. O São Januário foi o maior estádio do Brasil quando da sua construção em 1925 até a construção do Pacaembu. Foi o maior estádio do Brasil. Até 1930, o São Januário foi o maior estádio da América, das Américas. Só foi ultrapassado em 1930 pela construção do estádio Centenário lá no Uruguai, para a Copa, que foi utilizada para a Copa do Mundo de 1930. Então, o São Januário, construído pela torcida do Vasco em 1925, foi o lugar também onde o Getúlio Vargas fazia seus pronunciamentos e entrou para a história do Brasil, o estádio mais bonito do Brasil, até o dia de hoje. Só não ajuda muito, porque quem não ajuda muito, na verdade, é o time do Vasco, que é um time horroroso, por sinal, nos últimos tempos. Bom, mas a gente tem esse período de democracia populista, que vai até 64. 64 nós temos um golpe militar e uma ditadura que dura 21 anos, até 1985. Características desse período de ditadura militar. Nós temos a manutenção dos marcos regulatórios de cidadania dos direitos civis, se tratando de direitos civis, não, se tratando de direitos sociais. Isso é mantido, aquilo que vem do Vargas, os direitos trabalhistas são mantidos, com uma ou outra modificação, mas a gente tem o fim, praticamente, dos direitos políticos, porque o que se manteve de direito político, as pessoas até iam votar, só que iam votar nos candidatos que a ditadura militar deixava que você votasse. E também não tinha direito civil, porque não tinha liberdade de expressão. Então, como não tinha liberdade de expressão, os jornais não podiam publicar, pessoas não podiam falar o que bem entendiam, porque senão iam ser presos, torturados, exilados, etc. Nós não tínhamos direitos civis garantidos para a população e direitos políticos tampouco, porque vários dos deputados em 64 já foram cassados, já tiveram seus mandatos cassados, e outros foram cassados ao longo do período militar. E os direitos sociais, de fato, se mantiveram. Então, o Brasil é um negócio estranho, né? Que a gente mantém os direitos sociais, que em vários lugares não tem, mas reprimindo os direitos políticos e civis. O que já tinha acontecido no período Vargas, ali, de 37 a 45. E a gente tem a Nova República, que vem com o processo de redemocratização do Brasil, o fim da ditadura militar, que vai para o buraco por questões econômicas. Os militares não dão conta das novas demandas que se tem a partir de 1970, meados dos anos 70, o crescimento econômico do Brasil começa a diminuir. Em 85, eles entregam o Brasil com alta dívida externa, com uma economia que não crescia mais, com grande desemprego, com inflação na casa dos 60%, 70% ao ano, então uma inflação descontrolada. Então o Brasil está em frangalhos, os militares falam, beleza, que toma o país de vocês, está arrumadinho, a violência crescendo, a violência começa a crescer nesse período mais ou menos aí, que também é um período de acessão do tráfico de drogas, enfim, e aí os militares entregam o Brasil para os civis governarem aquele caos. E aí, em 85, é feita uma campanha de eleições diretas para presidente, que o Congresso ali, que foi eleito anteriormente, não votou pelo Congresso, inclusive eleito no período militar, vai contra a eleição direta para presidente. Então, na primeira eleição indireta, quem ganha é Tancredo Neves, que antes de tomar posse tem um infarto, se eu não me engano, não toma posse. Quem toma posse no lugar dele é seu vice, o José Sarney, e o José Sarney, depois o Tancredo morre, José Sarney se torna presidente do Brasil em 85, governa o Brasil durante a Constituinte de 1988, que é a Constituição ora vigente, e o José Sarney, e essa Constituição, e eu acho que é uma importância, vamos falar menos do Sarney e seus planos econômicos, que importa menos, mas o mais importante no período Sarney é a Constituição de 1988, que é uma Constituição, é o chamado Constituição Cidadã. Por quê?
é, de fato, a Constituição mais democrática, ou que garante de maneira mais evidente os direitos de cidadania no Brasil, que garante direitos civis, que garante direitos políticos e que garante direitos sociais. É a partir de 1988 que a gente tem a possibilidade, por exemplo, de se filiar a qualquer partido, seja o Partido Comunista do Brasil, seja o Partido Progressista, seja o Partido Liberal, seja o Partido Conservador. É a Constituição de 88 que permite isso. Das poucas constituições que o Brasil tem que permite você ser filiado, por exemplo, ao Partido Comunista. É a Constituição que permite, que dá a garantia de que as pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade podem ter auxílio do Estado para poder se sobreviver. É a Constituição que garante os direitos trabalhistas, de previdência social, que garante direito a descanso remunerado, que garante direitos de jornada de trabalho limitada. É essa Constituição que garante isso. É essa Constituição que garante o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, que são direitos importantes. Por exemplo, o direito à saúde é o que depois da Constituição de 88 vai constituir o SUS, o Sistema Único de Saúde, que, por pior que pareça ser, ele é um sistema talvez o mais amplo do mundo em termos de atendimento à saúde. Porque as pessoas pagam seus impostos, mas não precisam pagar pelo serviço de saúde diretamente, e elas podem ter atendimento. Então, enfim, a gente tem problemas de atendimento à saúde, especialmente nesse período de pandemia. As políticas de saúde dependem do financiamento, mas a gente tem uma política universal de saúde que é garantida pela Constituição de 1988. Então, essa é a Constituição mais democrática que o Brasil já construiu, e é importante. A nossa sociedade, ela, apesar de ser uma sociedade cheia de defeitos, iniquidades, é uma sociedade que ainda assim tem como um elemento importante para a sua Constituição, para o seu crescimento, uma Constituição que de fato tem alguns problemas. Agora, os problemas, alguns vêm de um tipo de problema. Por exemplo, tem gente que o Paulo Guedes, mesmo, que é ministro da Economia do Bolsonaro, diz que a Constituição dá direito demais e que isso pesa sobre o Estado. Tem gente que acha que a Constituição protege de menos, e isso é um problema. Tem gente que acha que a Constituição dá amplo poder aos políticos, enfim, outras pessoas que não acham que não. Mas o que me parece é que a gente tem uma Constituição que é equilibrada no sentido de garantia de determinados direitos e garantia de financiamento do Estado para que esses direitos sejam, de fato, sejam efetivados. E, para finalizar, porque eu já estou há bastante tempo aí, me prolonguei demais, a gente tem, ao longo dessa história da formação do Estado do Brasil e da cidadania brasileira, a gente tem algumas características que persistem e que são persistentes até hoje, que é o patrimonialismo, que eu falei, essa não separação entre o público e o privado, em que aquilo que é público é utilizado, se apropriado como se fosse da pessoa, e não é, tá? Quando a gente está falando de república, a gente está falando que as coisas que são do Estado, elas devem ser colocadas como algo público e que deve ser prestado conta, que não deve ser apropriado privatamente pelos interesses privados de alguém. Então, a gente está falando, quando a gente está falando disso, a gente está falando de coisa pública. O patrimonialismo é quando essas coisas se confundem, tá? Como um governante acha que ele pode colocar as instituições de Estado para resolverem problemas dele e de perseguir, por exemplo, inimigos políticos dele, adversários políticos dele. E isso a gente está falando de patrimonialismo, você se utilizar das ferramentas do Estado para o seu benefício privado. Coronelismo, que é o coronelismo e o mandonismo, eles são próximos, né? Eles se confundem. É essa ideia de que um poder local
o coronel, ele tem, né, a autoridade local, qualquer pessoa que detém um poder econômico local, ele também acaba tendo poder de polícia, poder de julgar, ele acaba se apropriando dessas ferramentas de Estado, ou mesmo quando o Estado é ausente. É ele que manda prender e manda soltar em uma determinada região. E esse é o coronelismo, muito típico, e o mandonismo também, muito típico de algumas localidades do interior. E o clientelismo, que é essa relação de troca de voto, né? A gente, numa situação democrática, troca de voto por benefício. Agora, em relação ao clientelismo, eu coloco, não é só pobre que troca seu voto por benefício, não. A coisa mais comum aqui, por exemplo, aqui no Distrito Federal, são pessoas de classe média alta, ou categorias de classe média alta, que trocam, categorias de servidores públicos, que trocam seu voto por exemplo, promessa de aumento salarial no futuro. Então, a gente está falando de uma relação clientelista, de fato. Agora, de fato, quem é que também, isso eu acho que que eu acho que é uma venda de ilusão, de que fala assim, a pessoa não pensa no Brasil, né? A proposta de pensar o Brasil. Porque, no final das contas, o que a gente tem, salvo alguns pontos que são pacíficos dentro da sociedade, o que se tem na política é um conflito de interesses. Interesses de classe, interesses de grupos de pressão, você tem conflitos de interesse. Então, o que você percebe no Congresso é interesse de um determinado grupo. Reforma tributária no Brasil não faz porque tem conflitos de interesse entre interesses de estados, mas são igualmente legítimos. Então, eu coloco em questão até o termo clientelismo, porque muitas vezes é feito para falar assim, como é que o pobre troca seu voto? Por Bolsa Família, por alimento, por ditadura, por não sei o quê. Mas pensando também que o rico também troca seu voto. Os ricos, o chamado mercado, né, que são os detentores de grandes riquezas no Brasil, eles trocam seu voto por pessoas que se comprometem com seus interesses, que vai fazer lá a reforma trabalhista para ele pagar menos direito trabalhista para os seus trabalhadores. É isso também. Só que isso, de maneira geral, não é chamado pelos cientistas políticos como clientelismo, mas não tem muita diferença entre o cara que troca seu voto por uma promessa de aumento de salário ou uma pessoa que troca seu voto em troca de uma bolsa, de uma promessa de uma política pública, de uma pracinha na frente, no seu bairro. Então, é isso. Na verdade, a gente não está falando de troca de votos, a gente está falando de pessoas que vão votar por seus interesses. Então, assim, de todo modo, essas são algumas das características que a gente vê que são parte do Brasil, da nossa Constituição enquanto Estado nacional. E, enfim, era isso que eu queria falar para vocês. Infelizmente, a gente teve pouco tempo para falar isso, mas eu acredito que vocês, quando forem tratar na disciplina de história que vocês forem fazer, vocês vão ver com isso com maior profundidade. O meu objetivo foi muito falar não só desses períodos, grandes períodos, mas como é que se constituíram direitos sociais, como se constituíram direitos políticos e direitos civis nessa formação do Estado e do território nacional. É isso, gente. Há alguma dúvida em relação ao que eu falei aí? Não. Sérgio não estava presente aí quando eu falei do grande estádio de São Januário, só no finalzinho. Estava te procurando. Eu tava sim, professor. Tava bem aqui, só tava vendo você sonhando aí. Sonhando não, rapaz. Tava falando pura verdade. Tem que acreditar. Não, até porque eu tava falando mal do time do Vasco, né? Essa é a realidade. Falei bem da história do Vasco, mas do time atual realmente não tem como falar bem. Gente, então agradeço aí a presença de vocês. Vou abrir uma atividade agora para vocês fazerem referente a essa aula. Leiam o material que eu deixei no Google Sala de Aula, tá? Que vai aprofundar. Tem um material para ser lido, tem um material para ser ouvido, é um vídeo.
vocês podem assistir, que vai falar desses termos aí, mandonismo, clientelismo, patrimonialismo. Eu acho que é um vídeo muito rápido, é 11 minutinhos, vai falar isso que eu estava falando aqui. E também tem esse material que eu deixei sobre a sessão do Conselho de Estado, que eu acho que é interessante vocês darem uma lida, porque isso é uma obra do Paes. Então, vocês vão fazer o Paes daqui a alguns dias, né, se eu não me engano. Então, acho que é interessante. E outra coisa que eu acho que é interessante vocês darem uma lida, também é obra do Paes, o capítulo de direitos sociais na Constituição de 88, que eu passei aqui um pouco contextualizando, mas o capítulo 2, se eu não me engano, ele faz parte das obras do Paes. Então, dê uma lida também, que eu acho que é importante para vocês, tá bom? E boa sorte aí no Paes, bom final de semestre letivo, de ano letivo para vocês. E qualquer dúvida, pessoal que está devendo atividade aí, que ainda não fez atividade, está devendo alguma atividade, faça, tá? Faça as atividades que já passaram, para não ser reprovado, porque ser reprovado nessa altura do campeonato em sociologia é algo que eu não sugiro para ninguém. Eu acho que não precisa, é desnecessário, tá bom? E qualquer dúvida, mandem mensagem lá pelo Google Sala de Aula que eu vou responder. Ainda mais agora que eu não tenho que preparar a aula, vai ser mais fácil eu responder rápido, tá bom? Um abraço.